Falando então de obra, inclusive de arte, né, e de cultura, como eu adiantei para vocês, eu vou trazer essa informação, isso é uma notícia da Folha de São Paulo, tá. Não sei se vocês, vão se lembrar, mas em julho do ano passado, de 2024, o manto tupinambá, que estava num museu da Dinamarca desde o século XVII, ele voltou ao Brasil e ele foi muito festejado, inclusive, né, claro, com razão. Só que o que nós temos? Hoje ele está no Museu Nacional, e aí segundo essa informação então que da Folha, né, a cacica Jamopoti Tupinambá, ela diz que é como se o manto ainda estivesse na Dinamarca. Ela herdou da mãe dela, deixa eu ver, acho que eu destaquei aqui, eu coloquei, né, a cacica é essa que está em destaque aqui, viu, gente? Olhando pro manto Tupinambá, nessa foto. Ela herdou da mãe, a Amotara Tupinambá, a campanha pelo retorno da peça ao Brasil, do manto, né, como eu disse, ele está desde a colonização na Europa, desde o século XVII. O processo do manto Tupinambá, para quem não sabe, só trazer algumas informações. Ele começou em 2000 e ele só aconteceu aí, se concretizou em 2024. Então foram aí precisos 24 anos para que essa peça pudesse voltar ao Brasil. E agora, os tupinambás, né, através da representação dessa cacica, está reivindicando a devolução do manto para o território tupinambá de Olivença, em Ilhéus, no sul da Bahia. E a cacica, a Jamopoti, ela diz que o manto não é apenas um objeto de arte. Ele, para o povo tupinambá, é um ancião, uma entidade sagrada que carrega a memória dos ancestrais. Então, eles lamentam a distância deste ancião do manto com o território, né? Com o território tupinambá. Eles encontraram o manto em sessões especiais em setembro, durante a celebração do retorno, e o Museu Nacional do Rio de Janeiro mantém a peça desde a sua chegada, como eu disse, em julho do ano passado. No discurso da cerimônia, quando o manto Tupinambá chegou no Brasil, o presidente Lula, ele defendeu e destacou, então, o engajamento dos indígenas, né, o protagonismo, inclusive, na luta para a repatriação da peça. Naquele evento, inclusive, teve vídeo, viu, gente? Não sei se vocês vão se lembrar, quando o manto Tupinambá chegou, estava a primeira-dama, a ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, além de representantes dos tupinambás também, pataxós da região de Ilhéus, estavam todos presentes junto do governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues. E à época, o presidente disse: o lugar dele não é aqui, e sim, então, no território tupinambá, né? E aí o que diz a cacica é que, aliás, corrigindo aqui, segundo as palavras do presidente, disse que o governador, portanto, Jerônimo Rodrigues, tem a obrigação e o compromisso histórico de construir um lugar para receber esse manto e preservá-lo para que ele não estrague. E aí o que se tem a partir então desse evento, né, desse momento festivo importante é que nada avançou, segundo inclusive essa fala que eu trouxe da cacica, que diz que para ela é como se o manto ainda tivesse na Dinamarca. Para os tupinambás, então esse manto ele tem que retornar para a Olivença para fortalecer a cultura da etnia, a identidade, e esse espaço que só foi reconhecido oficialmente pela FUNAI em 2001. Esse espaço minto, essa etnia, a identidade, porque os tupinambás, eles foram considerados extintos, e agora eles têm então esse manto de 386 anos, que ficou na Dinamarca, né, ficou na Europa, esses séculos todos, e agora tem toda esse conflito, essa situação, né, de que a Jamopoti tá denunciando, tá reivindicando que se o manto tá no Brasil, ele precisa voltar para o território. Já o que tem do lado do Museu Nacional, em nota, segundo a reportagem,
que o museu não participou de nenhuma reunião com nenhum representante do povo tupinambá depois da chegada do manto no Brasil e nem há um processo inicial para o envio dele na Bahia. E aí, inclusive, na nota, o Museu Nacional está reforçando que é importante lembrar que os representantes do povo tupinambá concordaram com todos os pontos da negociação que permitiu a volta do ancião ao Brasil, a partir da doação do Museu da Dinamarca como contribuição para o processo de reconstrução do Museu Nacional da UFRJ e da Universidade do Rio de Janeiro. Bom, diante dessa fala, então, do Museu Nacional, o que me parece é que o que está tratado entre Museu da Dinamarca e Museu Nacional Brasileiro é que o manto vai ficar no Museu Nacional, né, gente? É isso. A interpretação que a gente consegue fazer de primeira aqui é isso, né? A partir, inclusive, dessa tratativa de que o Museu da Dinamarca doou o manto para o Brasil, justamente numa espécie de, digamos aqui, né, lançando mão de toda a ironia possível, solidariedade do Museu da Dinamarca, como se, inclusive, estivessem fazendo um favor, quando, na verdade, a gente está tratando aqui de algo como reparação histórica, né? De um artefato, que não é apenas um artefato, segundo um entendimento do povo tupinambá, que faz parte de um processo de identidade, segundo o que a Cacica está trazendo aqui, na fala dela, e que precisa voltar para o território. Mas o que me parece foi uma tratativa entre o Museu da Dinamarca e o Museu Nacional para que pudesse esse manto vir para o Brasil e fazer parte do acervo do Museu Nacional. Então, eu não sei exatamente como é que ficou essa negociação. Há um ruído aí, né, dentro dessa negociação toda. E aí o diretor do museu, o Alexander Kellner, ele disse que nas visitas que ele fez na aldeia Itapuã, em Ilhéus, ele disse que não permitiria o envio do manto para a região, segundo as lideranças indígenas que foram ouvidas aí pela reportagem, né? Lembrando que eu estou trazendo aqui essas informações da Folha de São Paulo, tá, gente? E aí o que tem, então, entre um dos acordos que foram firmados entre os indígenas e o museu é a recepção do manto, isso quando o manto ele estava nesse processo de voltar para o Brasil, tá? E o acordo que foi firmado era que iria acontecer um ritual sagrado ainda no aeroporto, tá? Feito, claro, pelos indígenas. Mas o que aconteceu de fato é que o manto chegou de forma sigilosa, os tupinambás sequer foram avisados, o que causou indignação, inclusive, tá? E a informação do Ministério dos Povos Indígenas, que informou a Folha que apoia a devolução do manto para o seu respectivo local de origem, o distrito de Olivença, que é onde fica essa aldeia, a aldeia Itapuã, e informou, inclusive, que atua para a criação de uma política pública de preservação de artefatos indígenas em seus territórios. Então tá aí, gente. Acho que vamos acompanhar o que vai ter. Assim, logo de cara, eu já imagino que esse manto vai ficar no Museu Nacional. Ou então o Ministério dos Povos Indígenas vai comprar uma briga para que esse manto possa, de fato, retornar ao seu local legítimo, né? Essa reivindicação que é legítima do povo tupinambá. Então, haver aí, para além dessa nota do Ministério dos Povos Indígenas, dessa reivindicação, o que vai acontecer. Só trazer aqui algumas informações sobre o manto, tá? Esse manto, gente, ele mede 1,20 m de altura e tem 80 centímetros de largura. Ele foi levado para a Europa por volta de 1644, século XVII, meados do século XVII, por holandeses. Ele é confeccionado por penas de guarás, plumas de papagaios, araras azuis e amarelas.
E essa peça, ela estava no Museu da Dinamarca desde 1689. E aí, para vocês entenderem, tem outros 4 mantos que estão no acervo, tá, do país, lá da Dinamarca. E há, espalhados pelo mundo, outros 11 mantos, eh, tupinambás, e aí de todos eles a gente tem um. E olha o nível, de desrespeito a partir dessa informação, gente, que nós temos sobre o roubo, né, desses artefatos da cultura indígena, da cultura tupinambá em específico. Tem 11 mantos, e aí a gente tá aqui, digamos, né, eles estão aqui brigando, em conflito, por causa desse único que veio em solidariedade do Museu da Dinamarca, para que ele componha o acervo do Museu Nacional aqui do Rio de Janeiro, em razão inclusive do incêndio que aconteceu em 2018. Cara, é inacreditável, sinceramente, assim, é inacreditável, inacreditável. O nível de desrespeito, sabe. E se você vai para museus mundo afora, na Europa, né, mundo afora não, mas mundo afora, o que mais tem é objeto roubado, viu, gente. O que mais tem? Tem um museu na França que chama Quai Branly. Ali é nossa, ali tem, assim, coisa roubada do mundo inteiro. É assustador, assim, de ver. Assustador, mesmo, né. E eu ouvi a justificativa de uma francesa, uma professora francesa certa vez eh, que se não fossem eles, essas peças todas estariam desaparecidas ou seriam destruídas. Quase a gente tem que agradecer, né, por eles terem roubado os artefatos e tudo que a gente sabe que está nos acervos dos museus europeus. É inacreditável, assim, o nível de desrespeito da colonização, né, e que ainda se mantém, se perpetua. Bom, aqui, olha só, o Maxwell está trazendo algumas informações, que ele fala que tem um filme chamado Dahomey, da Mati Diop. Eu tô falando certo, Maxwell? Aliás, tem um comentário aqui, viu, Maxwell, para você, dizendo que a pessoa aqui está dizendo que queria muito que você, aparecesse. Eu tenho uma proposta, eu queria muito que o Maxwell pudesse fazer o filme, olha só, fazer o programa aqui junto comigo, conversando, trazendo as informações todas. O Maxwell me ajuda muito, viu, gente. Seria ótimo o Maxwell poder estar aqui na tela. Fica aí a proposta, viu, Maxwell? Ah, tô vendo a capa do filme aqui, deixa eu colocar para vocês, gente. O Maxwell tá trazendo aqui, olha só. Esse filme, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui em tela cheia, para a gente poder acompanhar. Aqui, olha só. É um filme novo de 2024, inclusive. Muito bom. Se passa em Paris, tá dizendo aqui, olha só, representada por reproduções brilhantes da Torre Eiffel e passeios turísticos pelo rio Sena. A diretora abre seu filme com um certo senso de humor, analisando uma noção kitsch de monumento e patrimônio cultural, ao invés de se voltar aos grandes museus e construções históricas da capital francesa, demonstra sua perspectiva a respeito dessa cultura e da apropriação por meio da ilustração tragicômica do outro. A cineasta franco-senegalesa inicia as fricções de seu projeto desde os primeiros segundos. Ah, que legal! Ótima indicação de filme, hein, gente? E, o Maxwell, você sabe dizer aonde que esse filme está passando? Se está passando em algum canal de streaming? Muito massa. E Paris é bem esse lugar mesmo, viu, gente? É tem no MUBI. O Maxwell tá falando aqui, gente, olha só. Porque Paris é exatamente esse lugar, tá? E a ironia é que os imigrantes africanos dos muitos países, né,
os imigrantes e claro, né, quase em sua maioria estão em situação ilegal, imigrantes também do Oriente Médio e de outros países africanos, asiáticos, não acessam os museus, porque os museus são caros, né, mal ali, pelo menos, né, tô falando de coisa de 10 anos atrás, pelo menos, do que eu acompanhei um pouco em Paris, mas eles estão todos fora dos museus, não conhecem os acervos e dentro dos museus tem esses acervos todos aí. Eu estou falando do Quebranly, mas tem todos os outros museus, né. O próprio Museu do Louvre, que tem também um acervo, o acervo da América no Louvre, por exemplo, é lá num canto, inclusive na periferia do Museu do Louvre, digamos, porque o Museu do Louvre é aquela exaltação europeia, né, e fora a parte egípcia também, que é bem presente, mas os museus europeus, mas eu posso falar mais, da França, eles são repletos, assim, dessa vergonha que é esse assalto que aconteceu em países colonizados, né. E não deve ser diferente de outras cidades europeias, como a Dinamarca, que tem aí, além desse manto Tupinambá que chegou, que veio para o Brasil, tem outros 4 lá também. Essa é a situação que nós, acompanhamos aqui.